Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí do DAP Cursos. Hoje a gente vai dar continuação à aula 1 sobre a função plot do MATLAB. E é isso aí, se você ainda não assistiu a primeira aula, o link está aí na descrição. Foi a aula basicamente onde a gente desenvolveu esse código aqui e hoje eu vou dar continuidade a partir dele para desenvolver, para plotar essa figura aí que está aparecendo na tela para vocês. Bom, então eu vou começar fazendo só um ajuste aqui. Eu vou chamar essa função aqui de y2 e essa daqui de y3. Só para me organizar melhor. Vou colocar esse plot aqui. 2, 2, 3, 3, 5. Bom, então esses foram os três gráficos que a gente fez na aula passada. E hoje o que a gente vai fazer é basicamente destrinchar esses três gráficos, colocando cada um deles em uma janelinha diferente. Para isso eu vou usar a função subplot. Essa função ela permite que eu divida essa janelinha aqui. Deixa eu abrir aqui. Essa janelinha aqui de figura, essa função ela permite que eu divida ela em linhas, várias linhas e várias colunas. Por um exemplo, eu posso vir aqui e colocar 3 linhas e cada uma das linhas eu quero que tenha uma coluna, ou seja, eu quero que cada curva fique em uma linha separadamente. Então eu vou colocar 3 linhas, uma coluna e a posição em que eu quero que o gráfico fique. Então eu vou colocar 1. Vou copiar e colar aqui. Vou colocar 2 para o segundo gráfico e 3 para o terceiro gráfico. Dando um F5 aqui então. Pronto, a gente já tem aqui uma curva em cada linha do gráfico. Se, por um exemplo, eu quiser dividir o gráfico em 3 colunas, é só eu vir aqui botar uma linha, 3 colunas e as posições. Então, posição 1, posição 2, posição 3. Dando F5 aqui. Beleza, ó, a minha figura já dividiu em uma linha e 3 colunas. Além dessas configurações de linha e coluna, eu posso pegar duas figuras, dividir em uma linha e colocar uma figura só na linha de baixo, que é o propósito da aula de hoje. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui e digo para o programa que eu quero criar duas linhas dentro da minha figura. E a primeira linha eu vou dividir em duas partes. E a segunda linha eu quero dividir em uma parte, ou seja, eu não quero dividir. Aí eu vou pegar a primeira linha aqui, seria a combinação desses dois plots aqui, e vou colocar a posição 1 e 2. Na próxima posição eu vou vir aqui e colocar 2. Por quê? Porque o programa ele vai entender que a linha 1 já foi ocupada e a próxima posição é a linha 2. Então eu vou vir aqui e botar a linha 2. Dando aqui o F5 então. Deixa eu comentar isso aqui. Ó, um detalhe aqui, ó. Se eu quiser comentar um bloco de linhas de comando, eu posso usar o comando Ctrl R. Tá vendo? Ele já, o que eu selecionei, ele vai comentar. Para eu tirar esse comentário, eu posso usar o comando Ctrl T. E aí ele volta a ser linha de comando. Então vou dar um Ctrl R aqui para comentar esses textos e dar um F5. Beleza, então as três curvas já estão nas posições que a gente quer que elas estejam. Agora, como a gente viu ali, se eu tiro o comentário disso daqui, só a figura 3, só a terceira curva é que vai receber as configurações de título, de legenda e de nome dos eixos. Então eu posso copiar isso daqui e para cada curva eu vou colar essas configurações. Esse comando hold on eu não vou precisar porque eu não quero sobrepor curvas, então para esse caso eu não preciso do hold on. Vou dar um F5 aqui. Bom, beleza, agora a gente já tem as configurações aqui. Deixa eu só acertar o nome de cada um. Curva 1, curva 1, 2,
2 e gráfico 3. Curva 3. Beleza, já temos os nossos gráficos devidamente posicionados aqui dentro da minha janela de imagem. Agora, o que vai ficar faltando para essa imagem aqui são os grids. Os grids são aqueles pontinhos que aparecem dentro dos gráficos que ajuda a pessoa que está analisando o seu gráfico a se localizar. Então, para ela não ter que ficar arrastando o dedo ou o mouse aqui para procurar ponto, você pode vir aqui e colocar o comando grid. E aí você vai colocar grid on. Um outro comando que você pode usar, eu vou colocar na figura de baixo, grid minor, que seria os tracinhos mais próximos. Ou então você pode usar os dois comandos, que seria grid on e grid minor. Vou dar um F5. Beleza, então aqui a primeira curva a gente tem um grid on, que seria esses grids mais afastados. Aqui o grid minor e aqui a combinação dos dois grids na terceira figura. Bom, então basicamente a figura que eu queria mostrar hoje era essa daqui. Um comandinho, uma dica que eu quero dar também é com relação às legendas. Se você ver bem aqui no cantinho, essa legenda ultrapassou essa curva aqui. Então muitas vezes a gente vai fazer o gráfico e a legenda fica numa posição automática, que é essa curva aqui superior direito da figura. Se eu quiser mexer nisso aqui, eu posso mandar o MATLAB procurar a melhor posição para essa legenda aqui. Então eu venho aqui no comando legend, vou colocar entre aspas simples location e vou escrever best. Fazendo isso aqui, o MATLAB vai calcular ali na figura onde é o melhor local para colocar a legenda e vai colocar a legenda lá. Então dar um F5 aqui. Pronto. Como você pode ver aqui, ó, o MATLAB automaticamente já tirou a legenda daqui e jogou para cá. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Então ele olha a imagem e ele calcula onde que é o melhor local para a legenda ficar visível e vai jogar a legenda para lá. Bom, eu estou mostrando aí na tela outros tipos de comandos de location que você pode usar. Um comando que eu uso bastante é o Northwest, que é justamente no campo superior esquerdo. Então a minha legenda vai ficar posicionada no campo superior esquerdo. E é uma forma de você padronizar os seus gráficos também, né? Mas você pode usar qualquer outro comando desses aí que eu mostrei na tela. Então aqui cada legenda já foi posicionada no campo superior esquerdo de cada figura. E a gente já conseguiu gerar a nossa figura aqui. Uma outra dica que eu queria dar também é, por um exemplo, se você escreve artigos ou um relatório, muitas vezes você faz figuras de tamanhos diferentes. Então você vai escrever um relatório, um artigo, e você tem aquele monte de gráfico, um monte de figura, uma de cada tamanho diferente, e aquilo atrapalha um pouco. Aquilo fica numa formatação meio estranha. Então um comando legal que eu uso, geralmente na hora que eu vou gerar, no final de tudo eu vou gerar os gráficos, eu uso esse comando aqui, que é o comando set, aí eu vou colocar GCF, position, e aqui eu vou colocar a posição, que seria no eixo X, no eixo Y, e o tamanho da janela da imagem. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar 600 a posição no eixo X, 50 a posição no eixo Y. O tamanho da janela eu posso colocar 700 e 600 de largura. 700 por 600. Então dando um F5 aqui. Beleza, então perceba que a janela agora ela não abriu naquele formato padrão, ele abriu já no formato que eu quero. E que eu posso vir aqui no código e formatar o tamanho dessa janela. Então eu posso botar, por exemplo, 700 aqui. E aumentar o tamanho dessa janela. E aí você vai brincando, vai ajustando os valores aqui para a janela sempre no mesmo tamanho. Então todas as figuras que você colocar no seu relatório ou no seu artigo, eles podem ter o mesmo tamanho e não ficar aquele negócio desproporcional.
Deixa 600. Então, basicamente, esse daí é o gráfico que eu queria mostrar para vocês hoje. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like. E é isso aí. Valeu, galera!